Muitas vezes a gente acha que a gente não tem competência para entregar, que a gente não consegue fazer. Muitas vezes a gente tem a síndrome da impostora, né, de que acha que a gente não está 100% para assumir determinado desafio. O homem, mesmo não estando, ele aceita e vai, né. Então essa é a realidade, e as mulheres ficam esperando chegar no 100% para Exato. poder, dar o próximo passo. Podem dar passo, porque a estrada ela se abre à medida que você vai caminhando. Eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, da conquista e de toda a forma como eu olhava para o meu caminho e falei assim: "Eu quero um caminho diferente para mim. Como vou fazer isso?". É ser um pouco mais de peneira e menos esponja, isso ajuda muito a gente a ter saúde mental. Tem coisas que, de alguma maneira, tocam, machucam, mas gera força para você continuar a lutar por um propósito. Que o líder é aquele que se coloca no lugar do outro, entende a dificuldade e apoia. A mulher pode ser mãe, pode ser esposa, pode ser profissional, pode cuidar de milhares de vidas, né, de colaboradores, dá conta. Mas, Karen, antes da gente falar sobre o assunto de hoje, Vamos apresentar os nossos patrocinadores, porque nós temos que ter o nosso suporte, que é o grande, maravilhoso Espaço Saúde lá no Vale Sul. porque agora você não precisa ir mais para o shopping só para você fazer uma comprinha, só para você comer. Agora você pode ir no shopping para cuidar da tua saúde. É isso. E enquanto você espera o seu médico, você pode andar no shopping, Fazer umas gente. comprinhas, pegar o cartãozinho do marido, né. Gostoso. Aí A você deixa o seu temperatura. salário ali guardado e cartão do É, a marido, terapia né. você faz lá embaixo, depois você sobe pro médico. Exato, a gente também não pode esquecer aqui de onde nós estamos, que é a Clínica Etos, que é a clínica da doutora Flávia, que não é a Karen, Não. e da doutora Neuza, que é uma clínica aqui também em São José dos Campos, que cuida da saúde mental da galera toda. É, e cuida do bem-estar de muita gente aqui ao redor. É, obrigada, Clínica Etos. Obrigado, gente. E vamos para o assunto então, Karen? Karen Bora, Lin, bora que hoje tá emocionante, vai rolar polêmica, atenção. polêmicas, polêmicas. Karen Lin, apresente a nossa convidada especial. Kátia Pereira, corre câmera! Estamos aqui com uma super executiva que já tem Uau! mais de 25, 30 anos de mercado, indústria, empresas multinacionais. E assim, ela foi subindo, ela tem uma carreira assim, ó, foguete, foi subindo na carreira com muita, muita ética, com muita integridade e veio aqui hoje para compartilhar um pouquinho de como uma mulher consegue chegar no topo e assim liderar várias pessoas, entre as pessoas mulheres, homens, e assim conseguir ter uma qualidade de vida, uma saúde mental, mesmo sabendo que tem tanta gente dependendo das suas decisões, dos seus posicionamentos. Então, Kátia Pereira aqui hoje conosco. Obrigada por ter vindo. Seja Obrigada, bem-vinda, Karen, Kátia. obrigada, Paulo, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder ajudar, né, falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história e contribuir, para dar forças para as mulheres, né, para entender que a gente pode tudo que a gente quer, acho que é tudo uma questão de decisão, de empoderamento e de apoiar umas às outras, né. Acho que esse é um trabalho que a gente tem feito muito e tem um caminho ainda longo para fazer. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem competência para entregar, que a gente não consegue fazer. Muitas vezes a gente tem a síndrome da impostora, né, de que acha que a gente não está 100% para assumir determinado desafio. O homem, mesmo não estando, ele aceita e vai, né. Então essa é a realidade, e as mulheres ficam esperando chegar no 100% para Exato. poder, dar o próximo passo. Podem dar passo, porque a estrada ela se abre à medida que você vai caminhando. E isso eu aprendi na minha trajetória, são basicamente 30 anos de história, de desbravar, né, de uma menina que nasceu de uma família de portugueses, semi-analfabetos, e que chega à posição de CFO de grandes empresas, né. Então, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, da conquista e de toda a forma como eu olhava para o meu caminho e falei assim: "Eu quero um caminho diferente para mim. Como vou fazer isso?". Então eu, como mulher, me apeguei muito a estudar, né, estudar muito, porque eu sabia que o estudo ia me levar e abrir as portas que eu precisava, dado que não tinha pessoas influentes na família que pudessem abrir essas portas. Então o estudo me levou muito cedo a encontrar os caminhos, né, e com coragem, né. E eu acho que o grande ponto é que muitas vezes a coragem que leva a gente a desbravar mundos, e os mundos hoje a gente já tem ainda tem uma discussão muito grande, né, de espaço para as mulheres,
mas há 30 anos atrás era bem pior, né? Sim. Eu fui fazer faculdade de economia há 30 anos atrás, e praticamente só tinham homens, né? Assim como engenharia. E a gente já viu qual é o avanço ao longo de décadas do posicionamento das mulheres. Então, eu tenho muito orgulho do caminho que eu passei, que a trajetória que eu segui. Tive muitas situações de medo, de angústia, de achar que não ia conseguir fazer, mas sempre levando as coisas com muita leveza, né? Acho que muita coisa eu escutava, outras eu falava assim, isso aqui não faz sentido para mim, eu não vou ficar carregando. É ser um pouco mais de peneira e menos esponja. Isso ajuda muito a gente a ter saúde mental, né? Porque muitas vezes a gente ouve coisas de que às vezes você se aborrece, fala assim, não, mulher não chora, dá a volta por cima, senta aqui que eu preciso que você continue de onde você parou, você não tem tempo para respirar. Só que tem coisas que, de alguma maneira, tocam, machucam, mas gera força para você continuar a lutar por um propósito. E todos os propósitos, aquilo que eu me desafiei ao longo da minha carreira, todos eles eu passei e fiz acontecer. E quando eu olho para trás, né, recentemente eu estava com uma equipe de quase 700 pessoas, Nossa, olha só. Uau! e aí a grande Muita gente. dificuldade, quando você olha pessoas, né, mais diversas possíveis, né, eu sempre tive uma comunicação de liderança de estar próxima. Eu sempre fui de estar próxima e de ouvir, né? Eu acho que quando você se coloca no lugar do outro, você gera empatia, você conversa com a pessoa, você sai um pouco daquela figura do líder não, de um gestor que está pedindo para fazer alguma coisa e passa a ser vista como um líder. Que o líder é aquele que se coloca no lugar do outro, entende a dificuldade e apoia. Então, eu, ao longo da minha carreira, pude ajudar, e não ajudar as pessoas, né, mas acho que ser conselheira, né, fazer um trabalho de mentoria e de coaching, para que as pessoas encontrassem seu lugar no seu caminho, né? Porque muitas vezes as pessoas estão em algum lugar, né, fazendo alguma atividade ou seguindo alguma carreira, e que talvez não seja a carreira que eles querem para a vida deles, mas que não tiveram oportunidade de parar para pensar. Então, por várias vezes, eu tive a oportunidade de ter com esse tipo de conversa e falar assim, não, o que você quer para a sua carreira? Isso Então, é uma super oportunidade para você, como pessoa, como líder, né? Também poder amparar esses colaboradores, né? Porque existe esse misunderstanding, né? Essa pessoa que é colocada numa posição e ela não tem forma. Traduza, por Misunderstanding. favor, para Vamos lá. nós. Essa confusão dentro das empresas acontece, né? Às vezes a pessoa tem bastante aptidão para fazer alguma coisa mais artística, né, algo com mais criatividade, e ela é colocada ali numa função mais analítica, e ela se esforça, às vezes ela vai para trabalhar, fica triste, vai trabalhar cabisbaixa, e não sabe por quê. Aí chega alguém que tem esse olhar Uma da Kátia. pessoa, chega a A Kátia. Kátia, assim, ela chegou, oi, gente, tudo bem? Tô aqui Entendeu? pra. Tô aqui, você tá na cadeira errada, vamos embora. E é É, muito raro, é muito difícil. sim, Isso é muito acontece. Eu com os meus mais de 20 anos também de mercado, eu vejo que as mulheres têm esse olhar, né? O homem pode ter esse olhar? Pode agir, né, como uma liderança que vai ver se você está feliz onde você está produzindo ou se você precisa de uma movimentação e ele tem o poder, né, de estar sugerindo essa movimentação na empresa, né? Sim, mas muito mais a mulher, porque eu acho que a gente tem isso, né? Qual tem. que é a diferença de um homem e uma mulher na liderança, Paulo? Toda. Me Não, fala. antes de eu falar isso, eu só tinha posso tirar uma dúvida? pode, Porque por assim, favor. eu não sou do meio, né, Aham. assim, empresarial. O Empresarial, que é industrial. CFO? É isso assim que fala? O que é um CFO? CFO é um diretor financeiro. Obrigado. É o chief, na verdade Hã. é a forma em inglês de chamar, né? Sim. É que a É. maioria das pessoas, às vezes, muitas pessoas não sabem, né, o que que é um Sim, sim. A gente fica com CFO. esses termos, né? CEO, que é o chefe executivo, né? O Uhum. CFO é o chefe De finanças, de finanças, né? Agora Sim, tem o CTO, né? Que é o de chefe de transformação. informação, de tecnologia, né? E aí muita gente pensa assim, não, o que que é isso? O que que é esse céu, né? Já me vieram me perguntar. Eu falei, não, é o cargo ele mais não é. alto, por isso tá no céu? Exatamente. Então, tem essas, né, são essas simbologias, coisas, né, em inglês, mas são os líderes, são os grandes líderes que estão ali, ó, guiando a empresa. Exato. Tem que ter Mas coragem. até,
pegando o gancho e jogando pra você. Pega esse gancho. Mas assim, eu percebo que a mulher ela tem uma visão muito mais ampliada, né? Parece, né? Sensível, a situações que às vezes o homem não tem, né? O homem ele é muito mais direto, sei lá. é, e a mulher ela tem um olhar muito mais global e uma visão de águia, sabe? Assim, que É, consegue enxergar, consegue ter a sensibilidade, mas ao mesmo tempo consegue ter ali assertividade, isso, né? exato, assertividade. Esse é um ponto importante, né? Você pensa, né, minha vida inteira sempre na área financeira, né? Então, a assertividade, né, e a eficiência que você tem que entregar, ela automaticamente gera valor para a companhia. Mas como é que você faz isso se você não entende as pessoas e tudo que você precisa entregar é através das pessoas? Uhum. Então, quando você passa a ter um olhar das pessoas e ver de fato o que que elas podem agregar de valor e como você pode extrair o máximo daquela pessoa, você vai entregar o que você precisa, né, de forma assertiva e de forma mais ágil, né? Então, eu sempre procuro entender quem são as pessoas que estão ao meu redor, né? Profissionais que estão ligados diretamente a mim ou que já estão ligados nas camadas, né, dos meus liderados. Eu gosto de estar perto, de entender o que que motiva cada um que está ali, né? Todo mundo ali tem uma história de vida, né? Não é só estar no trabalho, ter uma atividade, ter uma entrega. Todo mundo tem uma história por trás do trabalho. E eu gosto de entender, porque quando a gente entende, você consegue fazer uma conexão muito grande com aquele profissional. E você gera, além de engajamento, um compromisso enorme. E quando você tem gente engajada e comprometida, você tem uma equipe de alta performance. Uhum. Então, isso vale para mulheres, vale para homens, né? Então, eu consigo perceber nas pessoas que trabalham comigo se a pessoa está bem ou se não está, se É tem algum problema. sensacional. Porque já tem um olhar de um todo, né? Não é só ali um número, uma mão de trabalho, uma mão de obra. Não é, enfim, é difícil, porque muitas vezes você fala assim, não, eu preciso ser assim, porque é um estereótipo de homem, né? Ser Uhum. assertivo, ser Uhum. direto. Não, você pode fazer diferente, para você ter o mesmo resultado ou até melhor. É. Então, o meu olhar para as pessoas é o que está por trás delas, né? É a mesma coisa, como é que você garante que aquela pessoa que está ali com você, ela vai melhorar? Uhum. Você tem que ter conversas, né? Você tem que ter diálogo, você tem que ter feedback, você tem que ser transparente. Você tem que gerar confiança, um ambiente de confiança. Se Uhum. você gera um ambiente de confiança, as pessoas vão entender o que você está falando, né? E aí, obviamente, vai ter momentos de crítica, né? Mas isso só traz crescimento. Mas aí você também gera um ambiente seguro. Então, você dar um feedback, né? Trazer uma construção, de uma discussão, onde você é transparente, é assertivo, mas é acolhedor, as pessoas conseguem se desenvolver. Isso é um diferencial e é muito difícil, né? Pessoas que têm essa visão ampla, né? E aí você estava falando sobre a comunicação de um liderado, de um líder para um liderado, né? Não sei, vamos falar os colaboradores, né? Os pares, tem os pares também, como a gente se conversa, né? E faz os acordos com os pares. Às vezes as mulheres têm uma comunicação e elas são chamadas de tratores. Kátia, você já foi chamada de trator? Eu já fui chamada por várias vezes, né, esse termo, porque uma pessoa focada em resultado, né, como toda, né, eu sou da área financeira desde que eu me entendo por gente. Então, olhar para resultado e saber qual o caminho que eu preciso percorrer para entregar aquele resultado, eu vou perseguir o resultado. E ao você perseguir o resultado, você começa a mexer no queijo dos outros, né? Você começa a avançar para além da tua área. E a área financeira permeia toda a companhia, toda a organização. Uhum. Então, eh, ser chamada disso, por várias vezes, não me causou nenhum tipo de, vamos dizer assim, de Constrangimento. constrangimento, porque assim, no final do dia, eu estava fazendo o meu trabalho, talvez não percebido da forma como eu deveria. Mas até mesmo quando eu recebi esse tipo né, de designação, eu também parei para refletir. Como é que eu posso fazer tudo isso, né, de uma forma mais suave? Certo. Então, às vezes a gente também recebe esse tipo de feedback, de crítica, que é para a gente melhorar e tá tudo certo, né? E Mas eu como acho é que que você faz para ter o mesmo resultado, mas de uma forma mais suave, né? Ou mais talvez leve, suave. menos o estilo masculino de ser, porque se um homem faz isso,
Tá tudo bem, E tá ele tudo não é um bem. trator. Ele não é um trator. Mas é isso, essa é a diferença. Ele vai agir da mesma forma, buscando os resultados, mas ele não é chamado de trator e eu tenho certeza que esse trator, "Oh, você é um trator", foi uma brincadeira, uma colocação, um comentário infeliz de um De um homem. homem. Sim, com certeza. Coloco aqui $100. Não Isso estou vendo. foi, isso é virtual aqui, ó. $100 foram homens, né? Porque isso aí é uma cultura, concorda? É uma cultura que eles já têm de para a mulher, para. Uhum. É É, muito difícil para um homem receber uma mulher líder. Você como homem, você se sente bem recebendo sugestões ou ter uma líder mulher? Como que você é? Minha mãe, eu tô brincando. Sua mãe, sua Minha mãe. mãe, ela já me dava lideranças. Eu como fui professor, Sim. então assim, eu sempre tive chefes mulheres, então pra mim nunca foi problema. Então Nunca foi assim, problema? nunca. Então assim, trabalhei anos em escola, então era diretora, era coordenadora, então pra mim sempre foi tranquilo, assim, ver a mulher como, pra mim nunca foi nenhum problema. Então assim, a questão do respeito, a Mariúva que foi minha primeira chefe, diretora, foi uma pessoa que me ensinou muito, né? E ela, né, tinha uma postura, a Fabiola também que foi minha coordenadora e hoje é minha amiga até, Olha que né? Então legal. assim, sempre a gente teve um ótimo relacionamento. Então pra mim nunca foi um problema, mas eu sei que pra muitos homens é um problema, né? Essa É. questão da E nessa porque o mundo foi jornada feito para os homens, né? Oi, vamos começar de novo, terminaremos esse episódio, né, e vamos começar de novo. Qual foi essa frase O que mundo foi deixou? feito para os homens, né? Olha A só. gente, infelizmente, essa é a verdade. Então, a mulher, pelo que eu vejo, a mulher, ela Uhum. tem que, parece que ela tem que se esforçar muito mais para chegar no que para o homem é fácil chegar. O homem vai lá de boinha, uhul, e a mulher não. Parece que a mulher, ela tem que. E a gente estava até conversando, né? Por quanto tempo a mulher teve que utilizar de comportamentos masculinos, até de roupas, né? Que a gente estava conversando aqui antes, para se parentar com o homem, né? Para se Isso é parecer com. histórico, isso é Exato. histórico. É histórico. É histórico. A gente, quando vai para uma fábrica, a gente tem que se adaptar às roupas deles. Eles nunca imaginaram que iam colocar aquelas botas, né? De segurança, os uniformes, né? Tudo que tem que ser não feminino, né? A gente fica mais masculinizada. Uhum. Eu lembro que teve um certo período que eu entrava na linha de produção para buscar, né, os engenheiros que a gente precisava fazer reunião. Então, para eu cruzar a linha de produção, eu andava assim meio que com a perna aberta, toda, né? Colocava o bumbum para dentro e andava. E aí eu fui chamada a atenção. A minha amiga falou: "Por que que você anda desse jeito quando você entra na linha de produção?" Falei: "O quê? Não ando, não ando." "Não, você anda assim." Eu falei: "Não, é porque aqui eu tenho que ser mais macho. Pô, eles não vão me respeitar, né? Eles não vão me respeitar e vão ver aqui, ó. Então sai de jeito nenhum. Tem que andar, tem que ser macho." Não, você não tem que ser macho. E ela, mais velha, me ensinou, foi muito mais, né, ela mais madura, na realidade, né? Falou: "Não, minha filha, eu já estou aqui há muitos anos e eu nunca precisei me masculinizar para estar nesse lugar. Isso não é necessário. Entenda que você tem que ser original e que você traz uma coisa diferente, uma perspectiva diferente. Você está aqui profissionalmente. Eles não deveriam te enxergar aqui como mulher. Eles deveriam te enxergar como uma colaboradora, como tem um colaborador, não, sem distinção de sexo." Mas a gente sabe que isso não acontece, porque em reuniões a gente às vezes tem que se colocar muito mais forte, muito mais pesado, e aí vem a brincadeira: "Ah, se essa daí é um trator, essa aí." Não é, nós temos que nos posicionar um pouco mais forte para que eles tenham um respeito, né? Então, teoricamente, a gente precisa brigar pelo respeito e pelo nosso espaço dentro das empresas. Você quer discordar, Kátia? Só pra gente deixar um Discordar, clima aqui não. mais pesado? Pode ser que sim. Aqui é questão de sororidade, né? Sim. Sororidade, sororidade. Se você não entendeu, olha no dicionário. Não abra o Aurélio, porque não existe mais. Mas vai no Google, O né? Google te dá a resposta ali Esses dias eu rapidinho. falei: "Nossa, essa menina é uma Barça." O meu marido: "Meu Deus, você acabou de entregar a sua idade." Caramba, aí vem até um cheiro de naftalina aqui agora. Exatamente, aí Ah, que naftalina, delícia. naftalina, naftalina. Mas a Kátia falou uma coisa muito legal, uma receita de líder mulher: não ser tão esponja e ser mais peneira. Muitas vezes você vai ouvir palavras ou frases para realmente para desestabilizar.
Então você absorve aquilo que de fato faça sentido, o resto deixa passar. Mas, Kátia, assim, por exemplo, quando a gente fala no mercado de trabalho para as mulheres, né? Às vezes as mulheres se sentem inseguras até pelo fato dos assédios, né? Como que você vê isso? É, na realidade, ainda, infelizmente, ainda é uma grande realidade do nosso mundo moderno, os assédios. Acho que eu, como mulher, né, por todo lugar que a gente passa, a gente tenta trazer um apoio muito grande para as mulheres. As empresas hoje elas já estão com um trabalho muito grande nesse sentido de trazer dentro das suas organizações toda a parte de mentoria, né, que cada um que esteja na companhia ela entenda de fato o seu papel, aquilo que é aceitável, o que que é totalmente inaceitável. Então, muitas vezes as pessoas não têm noção do que é um assédio moral. Muitas vezes ele é tão sutil e que as pessoas às vezes não se percebem que aquilo ali já é um assédio moral. Então, a mulher precisa ser mais vocal, e eu, como líder, faço isso todos os dias, de dizer: você não precisa ouvir certas coisas, você tem que tem um canal seguro para você poder trazer os seus pontos, porque não é aceitável. No momento no mundo que a gente Uhum. vive, as mulheres passarem por certas situações que o pessoal acha que assédio é só o sexual. Às vezes o Não. assédio moral ele é tão mais nocivo, né, em relação a parar uma mulher do que um assédio sexual, E até muitas mais vezes. comum, né? E mais comum. Então, às vezes você fica assim, não, isso aqui é um assédio. Não, qualquer coisa que de alguma maneira ofenda é um assédio. Exato. Não é aquele negócio, será que eu tô de mimimi? Será que o cara só falou isso por. Não, não é. É um assédio. Então, assim, as empresas estão se organizando muito para isso, né? Para explicar exatamente do que a gente está falando, ter uma rede de apoio para as mulheres, para que as mulheres entendam isso com uma clareza, assim, uma clareza sobre o tema, e que também a gente não adianta só dizer o que é uma coisa ou outra, a gente precisa garantir que as mulheres sejam fortalecidas, fortalecidas em sentido de ter, o que eu quero para minha carreira? Eu posso. Pode, qualquer um pode chegar onde quer. O que você quer? A mulher precisa sonhar, precisa saber onde ela quer chegar, porque aí a gente consegue construir junto o caminho. Uhum. Porque a pessoa que não sonha, ela não tem. Como é que a gente constrói? É. Então, acho que um grande trabalho que a gente faz, né, e que eu, junto com outras mulheres, né, que também a gente tem uma cadeia, né, um grupo de apoio, é fazer com que a mulher sonhe. O que você quer? Tudo que a gente quiser fazer, a gente vai conseguir fazer e vai conseguir entregar com a Uhum. mesma qualidade que um homem, talvez um pouquinho com mais, né, mais suor do que um Exato. homem, mas que juntos a gente consegue entregar. E assim, eu já tive relatos, né? Inclusive, recente, uma paciente contou que foi numa empresa, fez a entrevista, e durante a entrevista, a pessoa perguntou assim para ela: eu vi que você é casada, tem filhos? Aí ela falou: não, ainda não. Ela falou: ainda não, porque você quer ter filhos? Assim, Gente, isso já é assédio. É Isso já interessante, né? você pretende ter filhos agora? Como que é o teu planejamento? E ela ficou assim, não sei o que eu respondo, né? Ela ficou com Sim. medo de falar que queria ter filhos. Ela falou: Paulo, acabei falando que eu não tinha vontade de ser mãe, Eu já usei isso também pelo na frente fato, de um RH. né? Pelo fato de perder a vaga, né? E assim, olha, né? E eu entendo também a Uhum. situação dela, né? De ficar naquela saia justa e agora. O que que eu respondo? O que que eu não respondo? Né, a pressão que a pessoa passa, né, porque você percebe ali, nitidamente, tá, Exato. aquela questão velada, né, aquela questão velada. mas é um absurdo, né? No mundo que a gente vive, Não, é tem que ouvir esse tipo de situação, mas e a realidade, né? é realidade. Eu já falei isso para RH. Não, eu nem tenho vontade de ter filho. Eu acho que eu falei tanto isso E demorou a que ter filho. demorei a ter filho. Eu acho que eu falei tanto, já Uhum. parecia um negócio, não, acho que eu não Essa minha quero. paciente, né, não expondo, mas ela até lembrei, ela falou: "Não, eu uso até DIU". Nossa, falar isso, para que que ela tem que falar isso É. numa Mas pra você entrevista ver, de né, gente, trabalho? é uma pergunta que não se faz pra homem, né, "Você fez vasectomia?", tipo, né. É, é. E isso aí eu tenho que pensar, vamos pensar numa coisa? Vamos. Geralmente RH, mulher. É, A mulher tem coragem de levar essa questão para outra mulher, mesmo ela sendo analista de RH e ali com a candidata. Parece que ela fala: "Não, eu estou no meu poder, né, eu estou no meu lugar de eu tenho fala, meu eu lugar de posso fala, exato. Aham. fazer essa pergunta". Mas ela mesma não percebe que ela está num
Então isso acontece. Uhum. E a gente, lamentavelmente, isso é hoje, 2024, isso está acontecendo. E muitas E aí fala que a gente não pode falar vários termos porque a gente vai ser cancelado, mas isso pode, esse tipo de assédio pode. Ali no início, nem conhece a pessoa, né? A pessoa está indo lá só se colocar à disposição numa vaga e já escuta uma dessa, né? Ela é incentivada a voltar para casa e falar: meu bem, né? Falar para o marido: eu acho que a gente não pode ter filho tão cedo, porque eu vou precisar de um trabalho, né? O mercado de trabalho acabou de me incentivar aqui que ou sou eu profissional ou sou eu mãe. Uhum. Não existe essa dualidade, certo, Kátia? Certo? A mulher pode ser mãe, pode ser esposa, pode ser profissional, pode cuidar de milhares de vidas, né, de colaboradores, dá conta. E Então, dá conta. eu acho que isso foi criado muito para com uma aí é um olhar muito do homem, né? Fazer com que a mulher acredite que não consegue dar conta e que a vida é feita de escolhas. A gente pode fazer o que a gente quiser. Uhum. A Sim. gente pode ter filho, a gente pode ser mãe, a gente pode ser profissional e conduzir as coisas da melhor maneira. E fazer crossfit? Dá? Ah, assim, Aí, É, aí, dá pra fazer um é crossfit também no complicado, meio? Dá pra né? fazer um, né? Aí isso aqui é demais também, né? A gente pode fazer uma musculaçãozinha ali básica, entendeu? Sim, sim, Manter o entendi. corpo básico, entendeu? Uhum. Mas não, crossfit aí esse já tá Ah, entendi. demais. Então, mulheres. Entendeu? E veja, a gente aqui não tá numa discussão feminista, né? Não. E machista. A gente está na discussão de que o homem e a mulher, eles entregam a mesma coisa, de formas diferentes, com habilidades que são naturais de cada um. A gente só tem que entender que estamos no mesmo lugar, no mesmo barco, e não estamos querendo ser melhores do que o homem. Não é isso. Mas a gente está querendo só que não tenha mais, por exemplo, né, distinção dos salários. Uma mulher sendo uma engenheira júnior, com um homem sendo engenheiro júnior, eles ganham diferentes E por que salários. tem que ser engenheira júnior? Por que não pode ser júnia? Fica a questão. Aí, Juninho, muito bem. Fica a questão. Tá aí. Coloca mesmo uma pulga atrás da orelha do nosso Exato. Pode ouvinte. ser júnia. É, Júnia, Vamos com mudar isso, certeza, galera. com certeza. Agora você, psicólogo, Vote. Tô brincando. vote nada, não fala de votação, pelo amor de Deus, chega de política. Chega. Ó, me fala aqui uma Ah. coisa, o que é que a Kátia falou sobre a síndrome do impostor? Quer dizer, Uhum. da impostora, né? A síndrome do impostor é quando Existe você. mesmo ou é Oh, frescura claro, de... claro. Eu tenho muito síndrome do impostor, não tem a ver com. O profissional é As em pessoas todos os... podem ter a síndrome do impostor, qualquer pessoa. Por exemplo, você sabe disso, porque você me acompanha, você sabe que eu tenho muito síndrome do impostor, né, amiga? É Porque verdade? claro que você sabe. Quantas É... vezes você fala assim, você pode, mas eu posso mesmo? Eu tenho Isso é ser? É, síndrome do impostor. Não, porque eu sou aquela assim, go, 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 E vamos! a gente tava conversando hoje sobre isso, né? Eu tava Exato. meio murchinho hoje. Aí Não, você, não mas tem por quê? essa. Eu falei, acho que eu não vou ter capacidade para isso, né? Então, isso é síndrome do impostor. Quando a gente fala da mulher, né, tem toda a questão social que tá ali junto com ela, né? Então, quantas vezes a mulher. É muito comum, né? Eu escutar de pacientes que ouviram dos pais ou da mãe falando assim: não, mas isso você não vai ter capacidade de fazer. O O que você pai fala isso pra mãe, pra filha? eu tenho uma Hum. paciente que ela escutou da mãe e da família toda, porque ela, né, de dificuldades que ela tinha na escola, falou assim: o máximo que você vai conseguir fazer é ser faxineira. Nenhum problema, né, com a profissão. Sem problema. Mas você vai vendo que muitas vezes a própria família vai jogando. Ah, mulher, lugar de mulher é no fogão. Então, assim, são pequenas coisas que demonstram a realidade daquilo que se foi criado socialmente. Isso vai fazendo que a mulher ela vá tendo essa síndrome do impostor, até de uma forma coletiva, né? Tanto num coletivo inconsciente, mas eu acho que isso daí está muito mais consciente do que inconsciente. Concordas comigo, Kátia? Pode argumentar, você tem 2 minutos e meio a partir de agora. Tô brincando. Não, Debate eu político. concordo, né? Acho que tudo aquilo que você joga, né, para o universo, Sim, ele volta, né? Então, assim, a pessoa começa a acreditar em algo e aquilo ali passa a ser a parte da vida deles, né? exato. Então, assim, se eu não posso, eu não consigo, e você ouvir isso da tua casa, né, das pessoas que estão ali, que deveriam estar te acolhendo, né, e te jogando para cima, a pessoa fala assim, cara, realmente eu não posso, né? Então, é muito difícil quando você começa, por isso que o cuidado que a gente tem que ter, né, a gente que é mãe, né, É. desde nossos filhos muito pequenos, você pode, você consegue.
Isso tudo bem se errar. O erro faz parte da jornada de aprendizado. Porque não é porque você vai acertar sempre para você ser bem-sucedido. Você Exato. vai errar, vai aprender com o erro e vai continuar a caminhada. Quando você ouve de que não vai, não vai, não vai, que você não vai dar certo, acontece que você coloca aquilo, de fato você absorve aquilo como uma verdade e você depois não se liberta disso. Então você se cerceia de muitas oportunidades porque você mesmo se enxerga como não sendo capaz de entregar, né? Uhum. Então, desde pequena, eu sempre ouvia dos meus pais, você pode ser o que você quiser. Então, e eu abracei isso, e assim, pior que quanto mais estudos, muitas vezes você acha que a pessoa tem, muitas vezes você vem com esse tipo de preconceito, né? É, Porque você tem verdade. algum histórico, se não, se você não vai bem aqui. Às vezes, quanto mais simples são as pessoas, é menos esse tipo de comentário, né? Ou de. Sabedoria, né? É a Tem, sabedoria, é muita é a sabedoria. sabedoria mais pura, mais genuína, É, mais mais humana. humana, de Uhum, você consegue fazer, basta sim. querer. Mas no dia a dia, as pessoas têm muito disso, né? A mulher carrega isso com ela, né? Acho que até Uhum. mais do que os homens, porque elas precisam estar 100% para poder dar um passo, né? Por quê? Porque ela tem medo de errar, tem medo de falhar. Porque muitas vezes uma falha vai fazer com que ela volte lá para o início da fila, né? É aquele Ou jogo da vida, né? Ela vai voltar vai voltar casinhas. várias casinhas lá para trás, né? Então, Exato. eu não posso errar. Eu não posso me permitir o erro, porque o erro Uhum. pode me tirar do Em jogo, nenhuma área, né? Ela em não é só nenhuma no área. trabalho, ela não pode errar em nada, não Não, pode errar errar enquanto como mãe. esposa, como mãe. Exato. Eu falo muito para minhas pacientes porque isso é muito comum, Você tem né? muito mais pacientes Eu amo mulheres, atender né? mulher. É. Homem é chato pra caramba, tô brincando, meus pacientes homens, tem Adoro! os que eu Acabou de atendo são muito perder bons. Acabei de seguidores. Opa, tá vibrando meu celular. É, tá perdendo seguidores Tô brincando, gente. Eu homens. atendo homens, gosto de atender homens, mas assim, não posso mentir que atender mulher, pra mim, é maravilhoso. Eu amo o universo feminino. É mais complexo, né? Eu estudo muito sobre o universo feminino, sobre os arquétipos, enfim, que tá dentro da minha abordagem. E muitas delas trazem questões assim, porque às vezes, por exemplo, a mulher trabalha, aí fica na casa da mãe, que é a avó, né? E às vezes a avó cuida, ou tem que deixar na creche, enfim. E às vezes a própria mãe ali cobra da filha, falando assim: você não deveria ficar mais tempo com seu filho? Você não acha que está trabalhando demais? E às vezes ela está trabalhando normal, né? Mas o que eu trabalho com ela na terapia não é a quantidade que ela está trabalhando, é a qualidade do tempo que ela tem com o filho. Aí Ai, 100%. eu falo assim para ela: a quantidade de filhos que passam comigo e que tiveram a mãe 100% na vida deles, dona de casa, Uhum. e que tem traumas terríveis com as mães, não está escrito. E ela estava ali o dia inteiro. E tenho filhos que a mãe trabalhava e que não tem um ótimo relacionamento com a mãe, porque a mãe chegava, a mãe brincava, a mãe dava atenção, a mãe estava ali, às vezes cansada, mas vem aqui, assistir um filme comigo, tudo mais. Então, assim, a questão não está no tempo, a questão está na qualidade, Gente, sensacional, esclarecedor isso. né? Você Então, já me tira um peso, é, porque a gente leva como peso claro, isso isso, é faz a horrível. diferença. Daí eu falo assim, e tudo bem, a sua mãe vai falar isso, mas a situação da tua mãe foi uma, o jeito, eu não é culpar a tua mãe, mas entenda que a tua mãe tem uma ótica, a tua mãe tem uma visão. Hoje a tua visão, a tua realidade de vida é outra. Ponto, né? Então, assim, é a qualidade, né? Acho que é isso que tem que é isso que eu trabalho com as minhas pacientes, é trazer elas. Você pode sim, você deve sim, porque é o que você quer, e você pode sim ter qualidade no que você vive. Acho que esse que é o essencial. E não é ser super heroína, né? É saber que você vai ter a sua fragilidade. Então é muito legal às vezes os pacientes entenderem isso. E eu falo, comunica pro seu filho, né? Às vezes ele tá, às vezes naquela ansiedade, fala assim: filho, hoje eu tô cansado. Vem que assistir uma coisa com a mãe, que a mãe tá cansada hoje. Comunicar, aprender a ter comunicação, até pro filho humanizar você. Então, a comunicação, por mais que seja filho, você trazer essa comunicação com ele, falar com ele, porque você está ensinando ele também a romper esses próprios preconceitos, né? Isso é a questão da heroína é algo que a gente, como mulher, se cobra, né? De que Muito. você tem que estar sempre pronta, né? Ter prontidão para atender todo mundo. E muitas vezes você não para momento para se olhar, né? Exato. É. Então, quando você traz esse olhar, né? E fala assim, agora não dá, agora eu estou cansada, agora eu não posso, e traz os filhos para essa realidade, filho, marido.
traz pra gente um certo respiro, né? Porque É. assim, a culpa parece que é algo que caminha com a gente desde sempre, né? Que a É. gente acha que alguma coisa não vai ser feita da melhor maneira, porque às vezes você não consegue. Eu acho que a figura que mais me representa é equilibrista, né? Aí eu tô com um monte de pratinho rodando, e aí se eu deixar um prato começar para cair, eu vou lá e tento segurar de novo. E isso para a mulher e para qualquer pessoa, no longo prazo, isso não é saudável, né? Você não Exato. consegue manter tudo rodando perfeitamente. Uhum. Em algum momento você vai ter dificuldade de manter rodando. Então, ser vulnerável mostra que a gente é humano, Exato. né? Mostra a sua originalidade. Mostra originalidade. A vulnerabilidade conecta. Exato. A vulnerabilidade traz A entendimento. perfeição afasta. Ou melhor, a É. tentativa de ser perfeito, né? Então, é Afasta. isso. Então, assim, quando você traz a vulnerabilidade para uma conversa com o filho, como você colocou, eu cansei de falar, meu filho, vamos fazer isso. Vamos fazer uma pipoca e assistir um filme. Topa? Topa. Então, as brincadeiras com o pai era de luta e comigo era sentar para escolher uma série para Exato. assistindo. Ele conseguia entender qual era o momento de cada um, né? Então, assim, tinha a brincadeira que era do pai e o momento da mãe. Uhum. E quando a gente escuta do filho, né? Eu tenho um filho hoje, um filho que tem 11 anos, mas quando eu escuto dele que, mamãe, eu tenho muito orgulho de ser seu filho, porque você faz coisas incríveis, isso mostra que eu estou no caminho certo, né? Por mais que eu não esteja 100% do tempo do lado dele, ele entende que o que eu estou fazendo é para o bem, não só da minha família, mas para o bem de terceiros, né? Para o bem Exato. com um propósito maior. E o que você está plantando para ele também, né? Até porque É. tem a idealização da maternidade, né? Tem. A mulher traz muito isso também, tem que ser mãe perfeita, não pode sentir coisas, assim. Não. E até eu falo para as minhas pacientes também, tudo bem sentir raiva do seu filho, tudo bem sim. Tem aquele livro, né, As Mulheres Correm com os Lobos, que fala muito sobre isso. E eu trago isso para elas também. Se você sente raiva do teu filho, e às vezes até aquele ódio de querer espremer, sabe, assim, tudo bem, porque você continua amando ele, não continua? E a mãe, claro, eu falei, então, o amor ele não é uma emoção que vem e passa, o amor é um sentimento de construção. E dentro desse sentimento é possível caber também emoções ruins, que mesmo você sentindo raiva daquela pessoa iquinha, você ainda é capaz de amar ela de uma forma incondicional. Então olha para você ver como o amor materno é bonito e que ele não é perfeito no sentido como pintam, mas a perfeição dele está na capacidade de amar mesmo diante daquelas oscilações de humor que você tem com aquela pessoa. É desafiador. É muito É desafiador. muito desafiador, porque você tem Eu que tô ter. falando, mas eu não sei o que que é isso. Não, não, mas você vive, às vezes, muito mais isso do que alguém que propriamente está ali na pele, Sim. né? Porque você tem que ter só a entrega, a sensibilidade. E é desafiador você ser mãe, ter toda essa sutileza, esse amor a entregar, essa atenção, e ser uma profissional que tem que entregar toda essa atividade, resultados, estar ali focado e entregar o seu melhor para a sociedade dentro de um propósito, né, muito maior do que muitos esperam, né? Então você tem o seu propósito, você construiu, faz a sua carreira, né? Mas também no meio tem esse momento em que você tem que se desarmar completamente, ser a pessoa vulnerável, porque você tem um filho ali e você tem que mostrar para ele que você é humano, né? Você, acima de mãe, né, esposa, você tem que ser humano. E eu acho que a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, a Kátia, e humanidade. assim, incrivelmente o tempo já tá. Ai, tá tão Ai, gostoso o tá tão bom o bate-papo, né? bate-papo. Mas assim, Kátia, assim, eu acho que é um assunto que a gente tem que trazer, importante, né? Até pra gente ir encerrando, mas assim, Kátia, checklist. Mulher, ok? Né? Esposa, Uhum. mãe Mãe que cuida do. Mãe e filha única, e né? filha única. Meu pai teve Alzheimer, Uhum, eu cuidei dele. Meus pais se casaram muito mais velhos, né? Com uma idade mais avançada. Então, assim, cuidei do meu pai até ele falecer. Hoje eu cuido da minha mãe, que mora comigo, com 85 anos. sim, Então, assim, eu falo que eu tenho um filho de 11 e uma filha de 85. sim. Então, é um outro desafio, né? Tem outro desafio. E assim, o que que qual que foi a pílula, a vitamina que a Kátia tomou, que ela tem esse borogodó diferente e que às vezes as mulheres podem ter como exemplo, né, da Kátia? Eu sei que a Kátia tem as vulnerabilidades e tudo mais, mas qual que é o elixir da Kátia? Elixir. Aquele momento que dá. Exato. Primeiro, eu sou uma pessoa que gosta de desafio.
O Uhum. que me motiva muitas vezes, é ouvir: "Não vai dar certo, não vai fazer, não vai acontecer". Então, para mim, quando o não vem, ele parece que ele tem um gatilho, assim, tão poderoso do que fala assim: "Não, vai fazer, vai dar certo". Quando fala para mim: "Não vai", aí Te é que eu atiça tô mais me ainda. atiça. Uhum. Eu sou aquela que adora desafio. Sou uma pessoa de muita fé, eu acredito que o caminho não é que a gente tenha que ter fé, porque o caminho ele é perfeito, mas a fé faz com que a gente passe pelas dificuldades quando o caminho ele é imperfeito, Sim. e faz com que a gente continue na caminhada. Então, assim, sou uma pessoa de fé, uma pessoa que estuda muito, que gosta de aprender, estou sempre querendo aprender, não paro nunca. Então, acho que isso também, acho que para as mulheres que estão ouvindo, acho que é importante, né, ter essa vontade de aprender, de se atualizar, e que acredito muito na minha competência, naquilo que eu consigo fazer, né? Então, acho que acreditar em si é importante. Se olhar no espelho, se reconhecer no espelho. Não só a figura, a casca, mas o que está dentro, por trás, né, daquela imagem que é refletida no espelho. Então, essa é a Kátia. Eu olho, Sensacional. eu me enxergo por fora, mas eu me enxergo por dentro. E é isso que me dá força todo dia para ir para a batalha. E também para trazer tantas outras mulheres junto comigo. Acho Sim. que esse é minha missão, é desenvolver pessoas, quer sejam mulheres, homens, e aí indiscriminadamente não Sem tem, precisar inferiorizar ninguém, sem sem precisar precisar. falar que um é pior que a outro, Não, que o não. homem não presta, né. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com homens maravilhosos, que hoje estão aí muito bem colocados, fazendo carreiras maravilhosas, mas não foi pelo conhecimento só. Mas assim, eu pude passar um pouquinho, né, da Kátia que eu sou para os homens. Você não precisa esperar reproduzir a mulher em outra mulher. Você pode ser a semente de uma mulher em um homem. Exato. E o homem passar a entender que aquilo ali ele pode usar e replicar. Sim. Então, eu consigo ver várias pessoas que passaram ao longo desses 30 anos, né, trabalharam comigo de alguma maneira, que hoje têm comportamentos, né, que se assemelham muito, né, àquilo que eu prezo muito, né, de ser presente, ter uma escutativa, de ajudar, de entender de fato o que faz sentido para aquela pessoa, de escutar a pessoa chorando, de escutar a pessoa com um problema e tentar acalmar. E aí é o lado mais espiritual. Acalmar a pessoa e falar assim: tudo tem um propósito, vai passar e a gente vai encontrar um outro caminho. Então, acho que esse conforto, né, acho que é um combo, né? Não é a pessoa que só sabe finanças e vai ensinar finanças e vai cobrar finanças e vai entregar resultado. Mas um Exato. profissional, uma pessoa, né, um profissional, ele é muito mais amplo, né? Então você tem o É profissional, holístico, né? Uma visão é uma visão holística. holística. Você tem o profissional, você tem a pessoa, né? Você tem o ser Uhum. humano, Exato. E você tem o espírito ali dentro junto com você. Então tudo isso é o que você consegue entregar para o é próximo. um combo, é um combo. E também tem a sua rede de apoio e a gente sempre tem que agradecer os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros, nossos maridos, nossas esposas. Eu acho que a gente sempre tem que agradecer, e responsabilizá-los também por parte do nosso sucesso, né? A nossa rede de apoio. Eu tenho que agradecer muito a minha sogra, meu sogro, meus pais, né? Que me ajudaram nessa jornada a ter a minha carreira, mas darem todo aquele apoio e carinho para o meu filho enquanto eu estava dentro da empresa, né? Enquanto eu estava viajando para fora e tudo mais. E a Kátia também, nós temos isso em comum, ela também tem uma rede de apoio muito interessante, né? Um É, marido muito gente fina, né? Um esposo que está ali e está para toda hora. ele é o meu maior, acho que eu não vou dizer que ele é o fã número um, porque o Arthur, senão vai ter briga entre o pai e o filho, mas ele é um grande fã meu. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de alguma movimentação de carreira, que eu sabia que ia ter uma dedicação maior do meu lado, eu falava para ele: "E aí, o que que a gente faz? Vai que eu estou do teu lado te apoiando". Então, foi na mudança do Rio de Janeiro para São José dos Campos, a gente falou assim: é quando que a gente vai?" E a Muito resposta legal. sempre era, a pergunta que ele fazia era sempre o quando que a gente vai. Até o último desafio meu que eu fiquei basicamente baseada em São Paulo e ele aqui cuidando do meu filho e da minha mãe. Eu falo assim, eu falava, né? Quer exemplo maior, né? Eu deixei a sogra literalmente, né, com o Nas genro, mãos do genro. nas mãos do genro, né? Então, Olha, gente, assim, corajosa. é, e assim, esse é o meu marido, Ah, né? É amor maravilhoso. incondicional É. e que Sim. sempre me apoiou para tudo aquilo que eu estava na minha carreira, que ele sabia o que estava no meu coração do que eu queria, né, buscar Uhum. como profissional.
E mais do que isso, né? Acho que o fato do marido, né, do teu parceiro, ele entender o que você quer, aí mostra que realmente tem amor, porque ele quer que você seja completa, né? Exato. Ter a tua completude dentro daquilo que você está enxergando ali como profissional. Isso de fato é amor, É. porque muitas vezes você vai ter que renunciar a alguma coisa, né? Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mesmo que seja por um período mais curto. Mas isso realmente é prova de amor. Então, eu não sei o que é dificuldade nesse sentido, porque eu sempre tive comigo um grande apoiador. Eu acho que por isso eu demorei muito para casar, porque eu tinha que encontrar A pessoa a pessoa certa. certa, É. porque que entendesse, não tivesse medo de mim como mulher, porque até no passado isso podia ser uma questão, que é muito assertiva, muito direta. E foi engraçado, né? Porque quando a gente se conheceu, a primeira coisa que eu perguntei para ele, e aí foi a pergunta ao contrário, né? É. A gente vai namorar, então eu falei assim, olha só, na época eu estava com 36 anos, eu falei assim, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ser mãe. Se você não tem essa pretensão, você pode dar meia volta, que acabou aqui. E quero casar no dia 14 de outubro na igreja. Assim. É. Mas aí depois ele veio com a proposta. A Ah, proposta tá. dele já veio logo na sequência, Maravilha, depois a gente né? casou. Mas foi isso, porque assim, eu não tenho tempo para perder. Então, Sim. e é uma forma de você testar também quem tá se aproximando, né? É, Então, você vai vir pro jogo ou não vai, né? e assim, essa assertividade eu tento fazer em tudo, né? Pra gente não Isso é perder tempo. maravilhoso. É isso, É. não perdemos tempo, tá vendo? Por isso, Exato, é gente. isso, gente. Quero agradecer também o Drey, a minha gatinha, né? Porque eu tô brincando. É verdade, o seu super companheiro. Mas a Minha gente tem que gatinha. agradecer, eu tenho que agradecer muito o Gustavo, meu marido, meu parceiro e meu melhor amigo, né? Então sempre ele também tá lá nas minhas batalhas, que a gente completa. Tá caindo uma lágrima aqui. É, Tá, ai, Gustavo, caiu, ó. acabou de escorrer, né? Não faço isso, né? Gente, muito, muito legal. Vocês gostaram do nosso episódio? Você gostou? Gente, Eu adorei, eu tô de assim, verdade. super feliz com Adorei, a Kátia, força de que as verdade. mulheres, a força para os homens, a gente ainda manter a nossa saúde mental, né? Exato. O equilíbrio da vida, porque é sobre isso. É sobre Exato. isso, Exato. né? Obrigada, Kátia, Obrigada, novamente. gente, pelo convite. Foi maravilhoso. Kátia, tens rede social, assim, ou não? Ou você não quer falar sobre isso? Eu tenho. Então vai, arroba. Não lembro. Ai, marido. arroba Kátia Pereira, que eu já vi que é o Instagram. Exato. E aí o Paulo é? Psi Paulo Siqueira. E o meu é arroba karinlin.networking. E eu tô gostando dos seus Networking. vídeos, Karen. Ah, é? Obrigada. Olha, hoje você postou um vídeo da hora, eu gostei. a viu? gente fala, a gente tem alguns tapinhas, assim, algumas reflexões que eu mesmo me coloco num lugar Siga a de... Karen Lin, ó. Nós somos todos o quê? Aprendizes. E é É isso que eu verdade. E acredito. não é do Roberto Justus. É isso aí, mas somos os aprendizes. Ninguém vai ser demitido, Os mais mas... novos não vão entender essa piada. É, só os mais velhos. Mas obrigada a você que ficou aí com a gente até agora. Não esqueça de se inscrever e comentar aí desse episódio, tá bom, Estamos gente? aí no YouTube. Comenta o que você achou, quais são os seus desafios como mulher e quais são os seus desafios com uma mulher, né? Quem sabe? Existe isso para você? Não existe? Comenta aí, segue a gente lá no YouTube, nas redes sociais e até o próximo episódio de Surtadamente. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, gente.